Bom dia, aqui é o professor Aécio Flávio Lemos para lhes dar um feedback do mercado ontem no mundo todo e estimativas ou probabilidades em função das informações do que possa eventualmente ocorrer hoje, embora o mercado seja extremamente volátil. Por favor, se inscreva em nossos vídeos de maneira com que nossas estatísticas reflitam mais a realidade, de vez que nós temos mais abordagem aos vídeos, visualizações dos vídeos, do que pessoal inscrito. Nas suas dúvidas, por favor, use o nosso e-mail previsioneseconômicas@gmail.com e no site www.previsioneseconomicas.com.br você encontra nossos vídeos e informações diversas, inclusive algumas oportunidades de trabalho. Vamos ao mercado financeiro nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. Começando pela Ásia, então, as bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta quinta-feira após um dia muito turbulento em Wall Street. Os investidores tentavam prever o impacto da variante Omicron do coronavírus sobre a economia. A Hang Seng de Hong Kong subiu 0,55%. Na China continental, o composto de Xangai caiu 0,09%. O Nikkei do Japão caiu 0,65%, enquanto o índice Topix caiu 0,54%. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,57%. Já na Europa, as bolsas recuaram na quinta-feira, com persistentes preocupações com a variante Omicron, pesando sobre a recuperação global, após a Organização Mundial de Saúde classificar como uma variante de preocupação. O Omicron está agitando os mercados. O pan-europeu Stoxx 600 caiu 1,37% nas negociações no meio da manhã, com as ações de tecnologia e viagens liderando as perdas. O DAX 30 caiu 1,21%, CAC 40 recua 0,99% e o FTSE da Itália perde 0,88%. Na Península Ibérica, o IBEX 35 caiu 1,13% na Espanha e o PSI 20 em Portugal perdeu 0,66%. Em Londres, o FTSE inglês, o FTSE 100, cai 0,64%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo-American cai 1,7%, Antofagasta cai 1,9%, BHP ou BHP perde 0,2% e Rio Tinto opera em baixa de 0,6%. As produtoras de petróleo BP, a British Petrol e Royal Dutch Shell sobem 0,6% e 0,9%, respectivamente. Já nos Estados Unidos, como mencionamos, o mercado está em reviravolta, muito volátil. Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos sobem nas negociações matinais de quinta-feira, após uma queda na quarta-feira em Wall Street, depois que o CDC confirmou o primeiro caso da variante Omicron nos Estados Unidos. Importante notar que nos Estados Unidos anunciaram novas restrições de viagem, entre elas a exigência de que todos os passageiros de voos internacionais sejam testados para o Covid um dia antes do seu voo, e estenderam a exigência de uso de máscara em todos os voos domésticos e transporte público até 18 de março de 2022. As multas permanecerão o dobro dos seus níveis iniciais por descumprimento da exigência, começando em $500 e indo até $3.000 para infratores reincidentes. A Omicron está causando reviravolta nas bolsas e incertezas nos Estados Unidos. Já no Brasil, a B3 fecha em alta de 3,66% ontem. O Ibovespa fechou nessa alta e foi o maior avanço do ano,
A aprovação da PEC dos precatórios no plenário do Senado diminuiu parte das incertezas do cenário fiscal e contribuiu para o desempenho positivo da Bolsa ontem. Essa matéria ainda deve retornar à Câmara dos Deputados, tendo em vista que algumas modificações foram feitas para garantir o voto da maioria dos senadores. O projeto permite o financiamento do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. O dólar teve uma pequena flutuação ontem e fechou a 5,64. O euro, também uma pequena flutuação, tendo chegado a 6,45, fechou a 6,37. O petróleo em Nova York, o tipo Brent, depois de cair a 67 dólares, subiu e fechou a 71,92 ontem. O ouro fechou a 1.767,50, após ter subido um pouquinho até 1.777,50. A prata fechou a 22.316. E as commodities fecharam quase todas em alta, com exceção da platina, que fechou com leve baixa. Já os metais, alguns em alta, alguns em baixa, vamos ver aqui. A negociação já está aberta, o alumínio neste momento está a 2.626, o chumbo 2.245,75 centavos, o cobre 4,30, o cobre em Londres 9.493,25, o estanho 39.227,50, o níquel 20.062,50. O ouro está sendo negociado agora a 1.767,30, o paládio 1.802, platina 936,50 ou 90, acabou de subir, a prata 22.295 e o zinco 3.193,25 centavos. E falando da variante Omicron e do coronavírus em geral, nós temos no Brasil 22.118.782 casos confirmados. Desses, 615 mil óbitos já acumulados desde o início da pandemia. A letalidade do vírus está em 2,8%. Mortalidade 292,7%. Estamos com 21 milhões de recuperados, então vale a pena a vacinação. A vacinação tem se provado eficiente e, segundo a Organização Mundial de Saúde, as vacinas estão se provando eficientes, pelo menos até agora, contra o Omicron. Uma notícia que vale destaque é que o PIB do Brasil tem variação negativa de 0,1% no terceiro trimestre, pouco abaixo do esperado. O PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, registrou variação negativa nesse terceiro semestre de 2021, na comparação com o segundo trimestre do mesmo ano. O resultado representa o segundo trimestre consecutivo de estabilidade. Em valores correntes, o PIB, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no país, chegou a 2,2 trilhões de reais. O dado, por sua vez, representou alta de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados nesta quinta-feira, dia 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E voltando também a falar sobre o Omicron, uma pesquisa muito interessante diz que ele pode ser menos contagioso que a variante Delta. Esta pesquisa foi feita na África do Sul. Cientista diz que a variação aumenta o risco de reinfecção. E essa pesquisa foi do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas da África do Sul. E afirmaram nessa quinta-feira, dia 2, que os primeiros dados disponíveis indicam que a variante Omicron do novo coronavírus pode ser menos contagiosa que a Delta.
A declaração foi dada durante um briefing da Organização Mundial de Saúde, a OMS, sobre a situação da pandemia no continente africano, onde o Ômicron foi detectado pela primeira vez. As pessoas falam sobre aumento de transmissibilidade, mas acho que nesse caso o vírus pode ser tão transmissível ou até menos que a Delta, afirmou a cientista Annie von Gothenburg. No entanto, ela ressaltou que o agravante da nova variante é a maior suscetibilidade da população. Infecções anteriores costumavam proteger contra a Delta, e agora com o Ômicron não parece ser o caso, disse ela. Ou seja, até a variante Delta, se você já tinha contraído coronavírus, você tinha imunidade contra as variantes na maior parte dos casos. Não parece ser o caso com a variante Ômicron. De acordo com von Gothenburg, médicos têm relatado um crescimento nos casos de reinfecção com a variante. Por outro lado, a especialista destacou que as vacinas já disponíveis devem continuar protegendo contra formas graves da doença. As vacinas sempre conseguiram proteger contra casos graves, hospitalizações e mortes, acrescentou. A Ômicron foi reportada pela primeira vez há cerca de uma semana na África do Sul e já chegou em dezenas de países do mundo, incluindo o Brasil. Muito obrigado por assistirem nossos vídeos e nos ouvir. Deixe seu like, por gentileza, comente, compartilhe e inscreva-se. Um ótimo dia para você, bons investimentos, muita saúde, muita paz.